Pessoal, seja super bem-vindo nesse canal Esteja Pleno. Hoje nós vamos conversar sobre yoga, o que é, como praticar, que local, quem pode fazê-lo. Sou a professora Cris, formada em Educação Física, psicomotricista, professora de Yoga, Pilates e Lian Kun. Se você gosta desse conteúdo, dê o like e compartilhe com seus amigos. Antes de conversar nesse tema, eu quero desejar a vocês e a sua família um feliz ano novo, um ano repleto de realizações, de saúde, que a gente possa estar pleno na nossa vida, mais presente, de uma forma muito amorosa, com a gente e com o mundo. Isso eu desejo de coração para vocês. Vamos lá iniciar a nossa conversa de hoje? Então, o yoga, ele é uma palavra em sânscrito masculina, por isso que a gente fala o yoga e não a yoga. Às vezes as pessoas me perguntam que se é o yoga, a yoga, mas a palavra é masculina, por isso que é o yoga. Ela tem a sua origem na Índia, era uma prática milenar e era ensinado entre os gurus e os yogin, que são os praticantes. Isso era tudo uma forma oral até o século II depois de Cristo, onde o Patanjali, um estudioso, um sábio, ele vai codificar esses ensinamentos orais em sutras. Sutras são fios em sânscrito. Então a gente vai fazer uma analogia entre o Japamala e o texto. Então cada pontinho do Japamala, ou cada pontinho, a pedrinha lá do texto, eles são ensinamentos, são um sutra. Então esse fio vai unindo cada ensinamento do que vai ser do yoga, o que desde que ele é o que é o sistema clássico, o como se fazer, como se chegar na consciência plena. São mais de 100 sutras e tem um livro chamado A Ciência do Yoga, do Tanini, que eu vou colocar aqui na descrição o nome desse livro, aonde ele pega cada sutra do Patanjali e vai desenvolvendo esse sutra e trazendo tudo numa parte mais científica, mais pela ciência mesmo. É um livro interessante para quem gosta de estudar, se aprofundar sobre o yoga. É uma indicação. Outro livro que é bem legal, quem quer também ter um outro conhecimento, os livros do professor Hermógenes. Ele escreve livros, ele tem um acesso muito fácil, uma linguagem muito tranquila para a gente entender. Tem um livro chamado Iniciação ao Yoga, foi um dos primeiros livros que eu li, que abriu muito a minha cabeça em relação ao yoga. Eu tinha muito preconceito, ideias que eu tinha muito pouca na época, mais de 20 anos atrás. Então é um livro que eu indico para quem está iniciando, que quer saber de alguma coisa. Eu escrevi um texto no site oficial estejapleno.com.br, onde eu vou desenvolver um pouquinho sobre esse tema que a gente está falando. Eu vou ler aqui uma parte só para eu não me perder e não falar errado. Então no Sutra 1.2 ele fala que yoga é a inibição das modificações da mente. Quando ele fala sobre isso, e que ele está falando sobre turbilhões mentais, essas ideias que a gente fica lá remoendo, e a gente acaba fica até doente, inclusive, né? Então, o que ele fala? O yoga, com a prática do yoga, ele vai, com o tempo, transformando essas ideias, transformando a nossa mente num estágio mais tranquilo, mais pleno, aonde a gente vai ser observador de nós mesmos. Nessa observação é sem julgamento e é de uma forma amorosa, a gente se perceber o que é do outro, o que é nosso, o que não pertence mais a gente já foi amadurecendo, foi vivendo, tem coisas que não faz parte mais da gente. Então aquilo é solto, a gente libera isso. Então cada vez que a nossa mente ela vai se organizando, ela vai se modificando, o nosso interno, ela vai se modificando o nosso externo. Lembrando que como o yoga é um todo, então esse ser emocional, físico e mental, ele é um todo. Então a gente não vai pensar ele em fragmentos.
Então, quando tudo estiver em equilíbrio, a gente vai ter equilíbrio no externo também. Então, por isso que ele fala das inibições nas modificações da mente. Então, quando a mente vai se modificando, a gente vai se modificando e a gente modifica o externo. Então, é esse fio mesmo, né? Essas transformações que a gente vai fazendo passo a passo. Dentro desse sutra, ele vai falar também sobre o sistema clássico, né? Que é o sistema clássico. São o Raja Yoga, o Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Jnana Yoga, Kriya Yoga, Tantra Yoga e entre outros. São sistemas aonde a gente vai encontrar métodos, vai encontrar escolas para a gente atingir o Samadhi, que é a nossa consciência plena. Então, a gente vai ter dentro do Raja Yoga, que são as práticas meditativas, várias escolas. Dentro do Hatha Yoga, a gente vai encontrar a clássica, Ashtanga Vinyasa Yoga, vai encontrar Vinyasa Yoga, vai encontrar o Tantra Yoga, em parte mais física, tá? Ui, desculpa, gente. Vai encontrar métodos como do Iyengar, que vai utilizar tijolinhos, cintos específicos para auxiliar naquela prática de física, que são as asanas. Então você tem Bhakti Yoga, que é devocional, você tem a parte física, como eu falei, que é do Hatha, e dentro desse sistema a gente vai encontrar meios, vamos dizer assim, do Ashtanga Yoga. Ashtanga quer dizer 8 membros, né? Anga é membro, Asa é 8. Então são 8 membros do Yoga, para você chegar nessa unidade que é o Samadhi. Então você vai ter atividades internas e externas. Então você tem os yamas e niyamas, você tem os pratyharas, pranayamas, você tem as asanas, o dharma e o samadhi. Todos eles vão estando se ligando. Então, por exemplo, se eu vou fazer um yamas, dentro dos yamas você tem não violência, não roubar, não mentir, você tem um niyama, disciplina, você tem um pratyahara que é a ausência de sentido, é quando você está extremamente pleno, presente na prática, dando um significado bem simples, bem amplo, tá, gente? Depois nós podemos desenvolver esse tema com maior profundidade, se vocês quiserem, vocês comentem aqui nos comentários. Então você pode ter tanto a prática de concentração, a prática meditativa, que você vai ter dentro das atividades do yoga. Então, para a gente ampliar mais esse contexto, a gente achar que prática de yoga é só meditativo ou devocional, ou só asanas, a gente pode pensar que a gente pode fazer yoga em qualquer lugar, em qualquer momento. Então eu posso fazer yoga fazendo comida. Eu posso estar presente, eu posso estar ciente no que eu estou fazendo, como eu estou fazendo aquela comida, numa roda de conversa com os amigos, o ser observador, ouvir o que o outro está falando, sem o julgamento, como eu estou falando, né? Como eu vou colocar minhas ideias, né? Numa dança, eu dançar é um yoga também, eu vou estar inteiro, né? Eu vou estar presente no que eu estou lá dançando, sentindo. Então você vê que yoga não é simplesmente essa coisa de fazer só prática meditativa, você só devocional, ele é um todo, né? Ele está no nosso dia a dia. Como é uma prática milenar, os orientais têm isso, né? Esse olhar que tudo que a gente faz está no externo também, está no nosso dia a dia. Então, voltando aqui para a gente não meio que se perder aqui no roteiro. Então, como eu vou praticar isso? Você pode praticar dentro desse sistema do clássico. Aonde eu vou praticar? Em qualquer lugar. Então pode ser parque, pode ser escola, pode ser numa academia, pode ser num espaço de yoga, pode ser na minha casa, na casa de vocês, né? Ela pode ser feita online, presencial. O que você vai precisar? Do seu corpo e um tapete. Se entrar num método Iyengar, vai ter um tijolinho e uma faixa, como eu falei anteriormente. Quem pode fazer? Gestante, bebê, criança, adulto, adolescente, pessoas mais maduras. Quando você tem alguma restrição, é interessante estar conversando com um professor para ele poder
fazer o planejamento da aula, adaptar alguns exercícios do que você pode fazer, o que a gente não pode fazer. Se toma remédio, se não toma remédio, se a pessoa é muito ansiosa, a pessoa mais ansiosa a gente observa durante a aula e já observa isso. Então, assim, essa conversa entre professor e aluno é importante, é interessante que a gente aprende tanto com o aluno, com o professor, o aluno aprende com o professor, é uma interação, é uma troca, porque você pode ter uma patologia que o professor não conhece, ele vai ter que estudar, conversar com outros profissionais, para ver como que ele vai lidar com aquilo, com aquela patologia. Tem mães com bebezinho, com crianças, tem profissionais especializados nisso, profissionais especializados em gestante. Gestante normalmente a partir do 3º mês com indicação médica. Pode ser feito antes? Pode, mediante se a pessoa já pratica alguma atividade física há muito tempo e também vai sendo adaptado. Sempre estar em contato com um médico, que é uma coisa de prática que o profissional vai realizar. Então, em que momento a gente pode realizar? Em qualquer momento da nossa vida. A gente pode experimentar, vivenciar a atividade para ver como que a gente se sente, porque a prática de Hatha, a prática de fazendo as asanas, ela não é simplesmente você ficar lá na isometria, que os exercícios são mais, em algumas escolas, são mais isométricos, na isometria. Isso não quer dizer que não esteja fazendo nada, gente. A gente faz todas as capacidades físicas de força, de resistência, equilíbrio, agilidade, flexibilidade nas asanas, na prática em si. Então, assim, achar que a gente está lá parado, meditando, não deixa fazendo nada, a gente está fazendo muita coisa. Então, é interessante a gente experimentar para ver, porque a gente pode ver uns exercícios, uma prática, uma atividade no parque, achar aquele exercício simples, ou você vai ver um exercício mais complexo e achar que você não tem condições de fazer. Então, lembrando que aquilo que a gente nunca fez na vida, o corpo ele não tem a experiência, não tem esse conhecimento prévio, então ele vai ter que aprender aos poucos, né? Palativamente ele vai sendo adaptado, vai adaptando as posturas até você chegar nela como um todo. E se também não chegar, gente, tá tudo certo. Então a ideia é a gente experimentar a prática de yoga. E aí eu te convido, né, a vocês experimentarem, buscarem, porque está à disposição de todos, está aí para a gente experimentar. Então acho interessante a gente dar uma olhadinha e ver como que a gente se sente. Se você gostou desse papo, comente aqui comigo, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações. Se vocês querem que eu me aprofunde mais sobre o niyamas e niyamas, eu vou falar ainda de Pilates, o que tem em comum e incomum entre a prática de yoga com a prática do Pilates, né, o método Pilates. Comente aqui, para a gente conversar, ter novos papos entre a gente. Eu agradeço imensamente vocês estarem aqui juntos comigo, desejando mais uma vez um feliz ano novo, que esse ano seja realmente de muita paz, muito amor. Agradeço demais a presença de vocês. Namastê.